Estamos muito entusiasmados, porque acho que a sociedade civil deve assumir o seu papel. Seja bem-vindo. As semanas de estudo vão ser retomadas pelo Instituto Açoriano de Cultura, com início em setembro de 2021, estendendo-se pelos próximos 5 anos. O objetivo é debater a autonomia regional e o desenvolvimento dos Açores através de diferentes gerações. É necessário perceber as áreas que merecem atenção e melhoria, de forma a projetar o futuro. O Instituto Açoriano de Cultura ergue-se para juntar todas as ilhas à volta da cultura e do pensamento em prol do desenvolvimento dos Açores. Logo no início dos anos 60, surgem 5 edições de semanas de estudo com a finalidade de, através dos agentes culturais, cultivar o espírito crítico. Acabaram por ser interrompidas, mas retomadas em 1983 para refletir sobre o sismo de 80. Em 1992 realizou-se a última edição. Agora pretende-se que sejam retomadas. As pessoas que aqui estão, juntamente com o Instituto Açoriano de Cultura, pensaram que tinha chegado a hora de voltarmos a pensar os Açores. Refletir sobre quais os caminhos de desenvolvimento para os Açores. Em que ponto é que estamos relativamente à autonomia regional, a autonomia essa que foi criada, como toda a gente sabe, após o 25 de Abril, após a primeira Constituição democrática, e que tinha também no seu articulado um conjunto de objetivos de desenvolvimento. Portanto, pensarmos ao fim destes anos, neste momento de 45 anos, daqui a mais 5 de 50 anos, até onde é que a autonomia nos trouxe, e ao mesmo tempo projetarmos para uma década pelo menos algumas linhas para o desenvolvimento da região. O objetivo passa por pensar a sociedade açoriana, reavivando um movimento de discussão social à volta daquelas que consideram as grandes prioridades dos Açores para os próximos anos, tendo em conta o quadro da autonomia, com a aproximação do 50º do primeiro Estatuto Político-Administrativo da região autónoma dos Açores. A iniciativa arranca já no próximo mês de setembro. Um primeiro evento será um evento centrado precisamente na revisão dos contributos que as semanas de estudo deram, partindo depois para um segundo evento que se foca no papel da autonomia para os jovens, para as novas gerações, e dentro desse evento discutir temas tão decisivos como as mobilidades, ou a educação, ou o emprego, ou ainda a participação cívica, seja ela estritamente política ou partidária, ou a participação cívica. E fazê-lo também na ótica de envolver não só quem decide e a própria sociedade em si, mas também, neste caso, os protagonistas, os jovens. E, portanto, vamos envolver bastante jovens nos diversos painéis que estamos a preparar nesse evento. A primeira sessão decorrerá no dia 18 de setembro aqui em Angra do Heroísmo, que será esse painel dedicado à memória. No dia 2 de outubro haverá o painel dedicado ao futuro, portanto, que autonomia queremos ter para o futuro. O primeiro será que autonomia quisemos ter, decorrerá, portanto, em Angra, no dia 18 de setembro. O segundo será no dia 2 de outubro, também decorrerá em Angra. O terceiro decorrerá na Horta, em outubro, possivelmente no dia 9
7 de outubro, e depois no dia 9 em Ponta Delgada. Estes 2 últimos painéis para pensar o estado da arte e para fazermos esta ligação tão importante quanto necessária entre criadores, produtores e empresários. Portanto, para pensarmos a arte numa dimensão mais vasta e para sabermos também como é que os Açores, qual a imagem que os Açores hoje projetam já na Europa no domínio da cultura e no domínio da arte. Pretende-se reunir contributos para a sociedade e para os decisores políticos neste novo ciclo. Esta edição das Semanas de Estudo tem uma projeção para os próximos 5 anos, para além dos grandes temas já apresentados. Há outros temas no horizonte que pretendemos debater com maior profundidade, desde, por exemplo, o mar e todas as grandes temáticas que estão relacionadas com o mar, desde a economia azul até às próprias expressões artísticas e culturais à volta desse tema. A educação, que é um fenómeno, um pilar do desenvolvimento da região e que também, no nosso entender, deve merecer atenção, ou especificamente tudo o que tem a ver com os movimentos da população, sejam os movimentos demográficos, e ainda agora saíram os primeiros dados dos censos. Portanto, é um tema que vai ser muito relevante nos próximos anos na região, face à queda populacional, não apenas das questões demográficas em si, da população em si, mas dos próprios movimentos e da relação da região com o exterior, como eu dizia. Há uma grande intenção da nossa parte em situar a relação da região com outras regiões, com o todo nacional, com a Europa, e desse ponto de vista também é nosso desígnio que possamos vir a desenvolver este conjunto de iniciativas. Haverá uma ótica de parcerias para que se possa falar de movimentos culturais, ou seja, do estado da arte e do significado que a autonomia dos Açores tem no campo da cultura. É fundamental haver o sentimento de fazer parte desta identidade e que todos tenham voz ativa. Portanto, vamos focar-nos nos agentes culturais, mas sempre dando primazia a essa participação cívica nestas reuniões, e vamos, com essas parcerias que estamos a desenvolver, levar as semanas de estudo também à Ponta Delgada e à Horta. Portanto, o nosso objetivo é que esta reflexão seja feita no arquipélago, em outras ilhas, e que se possa refletir portanto, estes vários assuntos, desde o que já foi, porque desde 92 que não se realizam as semanas de estudo, mas nós não deixarmos de pensar, nós não deixarmos de refletir, e é extremamente importante que os jovens e que todos nós sintamos que é necessário falar, é necessário fazê-lo sem que isso tenha que significar pertencer a algum partido. Não, pode-se pertencer, mas é importante formar opiniões, ter opiniões e refletir em conjunto, conversar. Estamos muito entusiasmados porque acho que a sociedade civil deve assumir o seu papel e não deve depender do Estado, dos partidos ou mesmo da academia, embora possa ter relações diretas para pensar os territórios, os seus modos de desenvolvimento, e é preciso transformar a autonomia em algo que vá para lá do clichê. Há muito discurso político do queremos mais autonomia, mas o que é que querem? O que é que se quer realmente dessa autonomia? Que coisas concretas, que dimensões? Que é preciso questionar a autonomia que existe para refundar uma nova autonomia. Nós gostávamos de contribuir na medida das nossas possibilidades, com risco e com ambição para esse desígnio. Não nos eventos deste ano, mas nos próximos, nós gostaríamos de facto de ter ações descentralizadas, ou seja, a nossa intenção é que possamos ter candidaturas abertas à participação para a organização descentralizada de eventos em qualquer ilha, dentro das temáticas anuais que iremos ter. O que significa que grupos informais, turmas, associações culturais, todas elas poderão dar contributos diretos à iniciativa a partir do tema central,
submetendo candidaturas que nós depois vamos divulgar, e isto pode resultar em conteúdos tão diferentes como exposições, debates, elementos escritos, enfim. A nossa intenção também, acho que é importante explicar isto, é que não nos queremos resumir à participação pontual. Todos estes eventos vão resultar em documentos, em propostas que nós vamos fazer circular quer pela sociedade civil, quer pelos decisores. Portanto, a ideia não é apenas e só que os contributos que são reunidos nos eventos que são organizados pela Comissão Central, digamos assim, e também organizados por todo o arquipélago, sejam, ideias dispersas, mas sim coligir esses contributos e organizá-los para que resulte matéria bastante consistente do ponto de vista da proposição, da iniciativa e da inovação em termos de políticas e de ações sociais. Esta iniciativa situa-se entre o tempo da memória e o tempo do futuro. Neste sentido, Álvaro Monjardino, José Guilherme Reis Leite, Maria Fernanda Enes e Onésimo Teotónio Almeida trazem-nos os objetivos iniciais das primeiras semanas na década de 60, mas com o intuito de passar a ideia de que os Açores estão vivos e que a sociedade tem de olhar para o presente com interrogações que permitam projetar o futuro, tendo como destaque o emprego, educação, mobilidades e a participação política e cívica dos jovens no quadro autonómico. Foi num encontro de chá que se apresentou a nova edição das Semanas de Estudo, que não aconteciam desde 1992. O encontro e a partilha de ideias de diferentes gerações, com vista ao desenvolvimento dos Açores, com desafios que o poder político e a sociedade açoriana devem atender nos próximos anos. É assim que me despeço por hoje. Até uma próxima oportunidade.